aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz a palavra de Deus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oremos. Ó Pai, aqui, Senhor, na Tua presença, sentindo Tu aqui, ó Pai, nós humildemente estamos oferecendo este culto que devemos só a Ti. Estamos oferecendo este culto, Senhor, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Pai, tem misericórdia de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, onde quer que estejam, que possam, iluminados pelo Teu Santo Espírito, entendê-la. E entendendo, Senhor, Tu tem misericórdia delas, levando-as a praticar no dia a dia das suas vidas. Tem misericórdia do Teu servo que fala contigo, ungindo-o com o Teu Santo Espírito, para que ele traga a Tua mensagem do jeito que Tu queres, fundamentada na Tua revelação geral ao Teu povo, a Bíblia Sagrada. Em nome de Cristo é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, esta é uma carta que não foi escrita simplesmente a uma igreja. Quando nós lemos o livro de Atos e lemos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós lemos ele pregando o evangelho por toda a região da Galácia. Depois que Paulo passou naquela região, então apareceram por lá para falar mal do apóstolo Paulo. Falar que o evangelho não é tão simples. Cadê as grandes obras que o apóstolo Paulo tinha realizado na Galácia? Cadê os grandes cultos, os grandes movimentos? E aqui o apóstolo Paulo, refletindo muito bem sobre aquilo que ele falou antes, nos capítulos iniciais, sobre as obras da carne, ele traz esta mensagem. As obras que são da carne, são dos homens. Para estas obras precisa-se de planejamento estratégico. Para essas obras que são empreendimentos humanos e não respaldado em toda a palavra de Deus, as obras da carne, as emoções têm valor. Para Deus, o grande agricultor,
O que vale são os frutos do Espírito. Os frutos sempre trazem contentamento ao lavrador. Aquele que lavra a terra. Os frutos de um casamento cheio de amor, o fruto que é o nascimento de um filho ou de uma filha, é de fato uma bênção na vida de cada cristão. Nenhum cristão deixa de se alegrar com um filho que nasce. O fruto é sempre resultado de dedicação, de trabalho. Mas nenhum desses frutos, mesmo esse bendito fruto que é o nosso filho, é comparável. Pode ser comparado aos frutos do Espírito Santo. Nós começamos a pregar sobre esse texto de manhã. Dividimos esses 9 frutos do Espírito em 3 mensagens. De manhã nós pregamos sobre o amor, a alegria e a paz. Hoje à noite nós vamos pregar sobre a longanimidade, a benignidade e a bondade. A paz é uma virtude que se torna uma ligação natural entre o primeiro e o segundo grupo. Porque esta, de fato, é uma virtude com frequência esperada, exigida quando há contendas. O apóstolo Paulo estava exatamente instruindo os irmãos ali na Galácia, porque aqueles falsos ensinadores da palavra de Deus chegaram com conversa fiada e promessas que a Bíblia Sagrada não ratificam. E alguns, a maioria, se entusiasmou. Foram tocados nas suas emoções, se emocionaram e foram levados pelos falsos profetas. Outra parte ficou em cima do muro. Mas, graças a Deus, uma parte ficou de acordo com a palavra de Deus, sempre fica o remanescente fiel. O remanescente fiel que de fato se apaixona pela verdadeira doutrina, pela sã doutrina defendida pelos apóstolos. E então começou a contenda entre os irmãos. Começou a briga entre os irmãos. E então é onde o apóstolo Paulo diz: como vocês estão dizendo, estão seguindo aqueles que falam mal de quem só pregou a vocês o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, só pregou o amor, a alegria e a paz de espírito, e vocês estão brigando. Então, meus irmãos, o primeiro dos frutos do Espírito mencionados neste segundo grupo é a longanimidade. O que é que caracteriza a longanimidade? O que é uma pessoa longânima? É, acima de tudo, uma pessoa paciente.
Paciência é um dom do Espírito. Nós devemos, por isso, ter paciência em todo o tempo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é longânimo. Então, ele não se entrega à paixão humana, às emoções humanas. Ele não se deixa dominar por explosões de ira. Ele é controlado pelo Espírito Santo, porque a longanimidade não é um atributo humano apenas, mas é um atributo que só existe no espírito daqueles que são convertidos. Só existe no coração daqueles que foram escolhidos por Deus e cheios do Espírito Santo. Veja o que diz a palavra de Deus para fundamentar isso que o pastor está dizendo. Romanos 2:4. A mensagem do Evangelho não é brincadeira. A mensagem do Evangelho é coisa muito séria, que não pode ser fundamentada por homens, por mais inteligentes que eles sejam. O fundamento da mensagem do Evangelho é a própria palavra de Deus. Por isso, ele nos revelou a sua vontade. Romanos 2:4. O despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mais na frente, Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Como atributo humano, a longanimidade é inspirada em nós pela confiança que nós temos em Deus. Hoje de manhã nós aprendemos que a grande dificuldade, o grande erro de Elimeleque e sua esposa Noemi foi exatamente que eles não confiaram na promessa de Deus. É preciso que nós confiemos inteiramente na promessa de Deus. Que nós, como o salmista inspirado pelo Espírito Santo nos ensina, entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Confiemos nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Os Gálatas, como nós aqui em Bairro Novo, e onde quer que você esteja, qualquer que for a sua igreja, você que não está aqui presencial, precisamos muitíssimo, necessitamos muitíssimo de que nós possamos pôr uma ênfase especial nessa virtude, a virtude da paciência. Eu estava conversando com a irmã Mara hoje de manhã e ela, como grande parte da igreja, não tem condição de vir à noite. E ela, mas pastor, eu estava querendo ouvir tanto, mas eu vou ter que me contentar em ouvir pela internet. Então eu estava dizendo, ela que é da minha idade, eu digo, irmã, nós precisamos orar muito a Deus. Principalmente nós que já estamos
mais velhos, porque parece que se nós não tivermos cuidado, não estivermos fazendo exercício espiritual diariamente, a nossa paciência pode se gastar. E à medida que o tempo passa, nós vamos ficando impacientes. Mas o cristão é diferente. O cristão, à medida que o tempo passa, ele aprende mais. À medida que o tempo passa, ele fica mais sábio. Por isso que a palavra de Deus manda as jovens se aconselharem com as mais velhas. Porque no cristianismo é assim. Cada dia que o tempo passa, se nós somos verdadeiramente convertidos, mais nós somos sábios, crescemos em sabedoria, porque nós procuramos andar na presença de Deus. Os Gálatas estavam se dividindo exatamente como se dividiu o Brasil. A igreja evangélica, inclusive, é impossível. Meus irmãos, nós não temos partido político. O cristão só tem um lado, o lado de Cristo. Ele nem é de direita nem de esquerda. Ele é de Cristo. Então, nós devemos fugir desses embates, porque era o que estava acontecendo ali, na Galácia. Os irmãos estavam em contendas por questões doutrinárias, mas também foi criado por causa dessas contendas um espírito partidário dentro daquela comunidade. Do ponto de vista bíblico, a paciência é uma coisa boa. A longanimidade, eu estou usando paciência no lugar de longanimidade para facilitar a pronúncia, porque longanimidade é paciência. A longanimidade, a paciência é um dom de Deus, por isso que é uma coisa muito boa. Eclesiastes 7:8 nos ensina melhor, prestem bem atenção, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O paciente é humilde, Deus ama o humilde. O arrogante é orgulhoso e Deus aborrece o orgulhoso. Você quer ser aborrecido por Deus ou amado por Deus? Então seja paciente. Devemos cultivar a paciência, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Esse é um exercício espiritual que nós devemos fazer. O exercício da paciência. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Muitos de nós não têm nem paciência com Deus. Queremos a resposta imediatamente do jeito que a gente quer, como se Deus fosse nosso servo, e não o contrário. O salmista nos ensina. Se você é desses, o salmista ensina a você e a mim. No Salmo 40, versículo 1. Esperei pacientemente pelo Senhor,
e ele ouviu o meu clamor. Esperei pacientemente no Senhor. A paciência nos faz crescer. Crescer espiritualmente. Romanos 5, 4. E a perseverança nos traz experiência, e a experiência é esperança, e a esperança crescimento espiritual. Nós devemos observar, como eu dizia, a paciência também na oração. Na nossa oração, na nossa vida de oração. No Salmo 37, versículo 7, nós lemos: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. E o versículo que eu acabei de citar, Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente, com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós temos na Bíblia alguns exemplos lindos de paciência. Vocês lembram de Simeão? Aquele que já muito velho viu nascer Jesus. A Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículo 25, ele registra essa história. Havia em Israel um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, esperava pelo Salvador. Quando o Salvador nasceu, ele não teve dúvida e disse: agora eu posso morrer em paz, porque vi o Salvador de Israel. Abraão também, outro exemplo de paciência. E nós temos outros muitos exemplos de paciência. Como também temos exemplos de gente impaciente, desaprovada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lembram de Marta, irmã de Lázaro? Ela impacientou-se com a sua irmã Maria. Está registrado em Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus disse: calma, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Muitos de nós na igreja, porque fazemos muitos serviços braçais na igreja, achamos que estamos fazendo muita coisa. Mas a igreja de Deus requer de nós muito mais um conhecimento, um comprometimento espiritual do que braçal. Até os próprios apóstolos. Lembram de Tiago e João? Querendo matar todos os samaritanos que não receberam bem o nosso Senhor Jesus Cristo quando ele chegou lá. Está registrado em Lucas 9, 54.
Os samaritanos não receberam Jesus. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para matar todo esse pessoal, para consumir todo esse pessoal? É interessante como a história é interessante. A aprovação dos homens muitas vezes é diferente da aprovação de Deus. Essa semana, eu fui incomodando a semana toda a Globo anunciando um evento que vai se dar com o Santo do Nordeste. Frei Damião, e lembrar que quando menino, criança lá em Juazeiro do Norte, meu avô plantando a igreja presbiteriana de Juazeiro do Norte, por 2 vezes teve que ser hospitalizado por ferimentos a pedradas de rumeiros comandados por Frei Damião, o Santo do Nordeste. Por isso que nós não devemos procurar aplauso dos homens, a aprovação dos homens. O cristão nunca é e nunca deve ser politicamente correto, porque o mundo odeia Cristo. O mundo odeia o cristianismo. Qual é a base, pastor, do senhor estar dizendo isso? Foi Cristo que disse. Cristo preparou os discípulos dizendo, eu vou. Mas prestem atenção, o mundo vai odiar vocês, mas lutem, tenham bom ânimo. Primeiro, este mundo me odiou, a ponto de me crucificar. Então, o cristão nunca é politicamente correto, porque o testemunho cristão é odiado. O verdadeiro testemunho cristão é odiado. Por isso que a palavra de Deus diz que o caminho para o inferno é largo, vai muita gente, para o céu é estreito e cheio de obstáculos. A paciência, meus irmãos, é uma experiência para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Veja o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele, referindo-se ao Redentor que haveria de vir, Jesus Cristo, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E ainda, Jesus Cristo aqui, em Mateus 27:14, é registrado Jesus perante o governador, perante Pôncio Pilatos. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Então, meus irmãos, a paciência é para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Portanto, exercite a paciência. Exercite o Espírito de Deus que está dentro de você. Peça cada dia mais o Espírito Santo, mais a presença de Deus em sua vida. Seja como o apóstolo Paulo. Para você, o viver é Cristo. Sem Cristo é morte. Nós só somos espiritualmente vivos para Deus
quando Cristo está em nós. A sexta virtude, a bondade, é a virtude que completa este segundo grupo. A bondade é a excelência moral e espiritual no cristão. É essência moral e espiritual em todos os aspectos, tanto material como espiritual. A bondade é criação do Espírito Santo, é criação do Espírito de Deus. Se refere especialmente à generosidade de coração, à generosidade das nossas ações. Nós somos generosos, não, meus irmãos, para receber de volta. Deus já nos deu. Nós somos generosos porque o nosso coração está cheio do Espírito Santo. Quantas vezes você é criticado porque você é generoso com alguém que fala mal de você, que nunca agradece? Nós devemos exigir que agradeçam a Deus e não a nós. Generosidade é uma ação que não pede de volta nem sequer um agradecimento. Esta é a verdadeira generosidade. Jesus Cristo nos ensinou uma coisa que vocês não ouvem pregar este ensinamento de Cristo nem nas igrejas evangélicas, nas católicas, claro que nunca pregaram, e nem no rádio, nem na televisão. Jesus Cristo nos ensinou que ninguém é bom. Mateus 10, 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Romanos 3, 11 e 12. Preste bem atenção. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O pecado com a queda de Adão atingiu a todos. E todo ser humano se tornou mau. E todo ser humano é naturalmente mau. Só o ateu Jean-Jacques Rousseau é que pregava que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe, o homem nasce mal. Porque é a herança do pecado. É a natureza humana. É por isso que Jesus Cristo chama a nossa atenção em Mateus capítulo 7, 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, meus irmãos, não existe pessoa boa por si. A bondade é fruto do Espírito Santo de Deus. Via de regra, quando você vê a bondade relativa em alguma pessoa, é sempre com segundas intenções. E se você não fizer, é feito a vizinhança no interior.
Quando falta café, vai lá e pega café com a vizinha. Quando ela compra café, ela paga aquilo. Essa é a bondade humana, sempre precisando receber, no mínimo, agradecimento. Agora, é por isso, é exatamente por ser naturalmente maus, que nós precisamos nascer de novo. Que nós precisamos de um Redentor, daquele que nos faz uma nova criatura. Uma criatura que vive na dependência de Deus. Uma criatura submissa a Deus. Agora sim, essa nova criatura começa a praticar a bondade de fato. Por quê? Porque agora o Espírito Santo opera isto nela e através dela. É o que nos ensina a Bíblia. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. E aqui, meus irmãos, uma atacada naqueles que são contra a predestinação, contra a eleição, porque a palavra de Deus fala de eleitos de Deus, de escolhidos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vamos concluir, meus irmãos, com alguns exemplos de bondade. Bondade vinda do alto, através de servos escolhidos por Deus para uma missão especial e regenerados. Em Gênesis capítulo 50, versículos 20 e 21, nós vemos a bondade verdadeira de um irmão que foi traído pelos outros. Mas José era um irmão cheio do Espírito Santo. E então, quando ele se dá a conhecer os irmãos, ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus tornou esse mal em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conservem muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa é a verdadeira bondade. Nós aprendemos, meus irmãos, como eu disse na quarta-feira, que Deus só protege os bondosos. Aqueles que pagam mal com mal, Deus não protege. Deus só vinga aqueles que pagam o mal com o bem. Isso está muito claro na oração de Davi no Salmo 35. O carcereiro de Filipe. O bom samaritano. Meus irmãos, vamos prestar atenção na bondade do bom samaritano. Homem de Deus. Passa o líder religioso, que pode ser chamado de sacerdote ou pastor, ver aquele pobre coitado à beira da estrada, depois de ser maltratado fisicamente pelos ladrões de beira de estrada,
levado tudo que ele tem, passa de largo. Ele viu que não é ninguém da igreja dele. Atrás dele vem o ministro de louvor da igreja. Não é levita, não, o ministro de louvor? Na verdade, na Bíblia, é o ministro de louvor e passa, não é do grupo de louvor, então ele passa de largo. Isso é Jesus Cristo que está contando. Aí vem o samaritano. Não conhecia. Não era conhecido dele, não era da cidade dele, não era da classe social dele, não era da igreja dele, mas era alguém que precisava da sua bondade. Ele apeça do seu cavalo, coloca o homem em cima, leva a estalagem lá, diz: olha, está aqui esse dinheiro que eu tenho, você cuida dele. Se faltar dinheiro, continua cuidando, que quando eu voltar, eu te pago o restante. Isso é bondade de Deus. Isso é a bondade descrita por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o amor ao próximo. O próximo não é apenas aquele que pertence à mesma igreja nossa. O próximo é aquele que está precisando de nós. Seja ele quem for. Portanto, meus irmãos, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Veja a diferença de quem é convertido, quem é nova criatura, para quem não é convertido. Antes o carcereiro de Filipos açoitou Paulo e Silas. Agora convertido. Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, quem eram eles? Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões, os açoites que ele mesmo tinha feito. A seguir foi ele batizado e todos os seus. A bondade de Deus para com aquele homem. O escolhendo, o transformando, o regenerando, tornando uma nova criatura. Agora o fruto que não era dele, agora ele tem, porque o Espírito Santo está dentro dele. A bondade é fruto do Espírito Santo. Só aqueles que têm o Espírito Santo experimentam o prazer de colocar em ação esta virtude. Então, meus irmãos, como nós sempre aconselhamos cada um de vocês, vamos continuar fazendo exercícios espirituais. Vamos fazer o exercício espiritual da bondade e pedir que Deus nos encha cada dia mais do Espírito Santo, para que nós possamos crescer e, de fato, termos frutos do Espírito Santo, o fruto do amor. Que esta seja uma igreja onde não exista mais fofoqueiros, nem ninguém falando mal do outro, mas uma igreja em que todos sintam afeto uns pelos outros. Essa é a igreja de Cristo. Esta é a igreja de Cristo, a igreja alegre. Porque a verdadeira alegria vem de Deus. Igreja pacífica, onde ninguém assuma um partido diferente daquele que tem como regra e prática a palavra de Deus. É por isso que cada um de vocês, ao se tornar membro da Igreja Presbiteriana, você tem que assumir o compromisso de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Que Deus abençoe cada um de vocês.
hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o Salmo 15.